A pergunta de hoje é: onde estava Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? 1 Pedro 3, 18 e 19 afirma: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão pelo Espírito, no verso 18, tem exatamente a mesma construção da expressão na carne. Então parece aqui melhor relacionar a palavra Espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o Espírito são a carne e o Espírito de Cristo. A expressão vivificado pelo Espírito demonstra que o ato de levar sobre si o pecado e a morte causou a separação de seu espírito humano do Pai. O contraste é entre carne e espírito, e não entre a carne de Cristo e o Espírito Santo. Quando a expiação de Cristo pelo pecado se completou, seu espírito retomou a aliança que havia sido quebrada. 1 Pedro 3, 18 ao 22 descreve um elo necessário entre o sofrimento de Cristo e sua glorificação. Somente Pedro dá informação específica sobre o que aconteceu entre esses dois eventos. A palavra pregou no verso 19 não é a palavra costumeiramente usada no Novo Testamento para descrever a pregação do Evangelho. Literalmente significa anunciar uma mensagem. Jesus sofreu e morreu na cruz, seu corpo foi executado e seu espírito morreu quando lhe foi feito pecado. Mas seu espírito foi vivificado e ele o entregou ao Pai. De acordo com Pedro, em algum momento entre a sua morte e ressurreição, Jesus fez uma proclamação especial aos espíritos em prisão. Para começar, Pedro se referiu às pessoas como almas e não espíritos. No Novo Testamento, a palavra espíritos é usada para descrever anjos ou demônios, não seres humanos. E o verso 22 parece confirmar este significado. Além disso, nenhum lugar na Bíblia nos diz que Jesus visitou o inferno. Atos 2,31 diz que ele foi ao Hades, mas Hades não é inferno. A palavra Hades se refere à esfera dos mortos, um lugar temporário onde eles aguardam a ressurreição. Em Apocalipse 20, versos 11 ao 15, na versão NVI, temos a clara distinção entre os dois lugares. Inferno é o lugar permanente e definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário. Nosso Senhor rendeu seu espírito ao Pai. Morreu e em algum momento entre morte e ressurreição visitou a esfera dos mortos, onde ele proclamou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente anjos caídos, como Judas 1,6 relata, que de alguma forma tinham relação com o período anterior ao dilúvio no tempo de Noé. O verso 20 esclarece esta questão. Pedro não nos diz o que ele proclamou a estes espíritos encarcerados, mas não poderia ser uma mensagem de redenção, uma vez que anjos não podem ser salvos. Provavelmente foi uma declaração de vitória sobre Satanás e suas potestades. Efésios 4, 8 a 10 parece também indicar que Cristo foi ao paraíso e levou ao céu todos aqueles que tinham nele crido antes de sua morte. A passagem não dá grandes detalhes sobre o que ocorreu, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que é isto que significa levou cativo o cativeiro. Tudo isso para dizer que a Bíblia não é totalmente clara sobre o que exatamente Cristo fez durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Entretanto, ao que parece, ele estava pregando a vitória sobre os anjos caídos e descrentes. O que podemos saber ao certo é que Jesus não estava dando às pessoas uma segunda chance para a salvação. A Bíblia nos diz que vamos enfrentar julgamento depois da morte, não uma segunda chance. Não há nenhuma resposta definitivamente clara para o que Jesus estava fazendo durante o período entre sua morte e ressurreição. Talvez este seja um dos mistérios que vamos entender
uma vez que cheguemos à glória na presença de Deus? Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e também pelo Instagram. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.